Oi, 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 gente. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Eu tô aproveitando esse momento aqui no quarto. Ai, vocês vão perceber que eu tô nas mesmas condições de outro vídeo aí, tá? Mas eu tinha que aproveitar. Eu queria falar pra vocês sobre uma experiência que eu tive ontem e que mudou a forma como eu venho conduzindo a minha própria energia nos últimos dias. É um conhecimento que eu já tinha, que eu já experienciei, eu já estudei isso, já trabalhei com isso, mas que eu me sentia à vontade para, enfim, colocar em prática e apta recente. O que acontece? Eu venho passando por muitas transformações nos últimos anos, coisas profundas mesmo, gente. Divórcio, mudança, mudança de carreira, questões financeiras, questões familiares, distanciamento de amizades, de núcleos, de grupos. E no meio disso tudo, na verdade, o viés, né? O recurso que eu usei para fazer essas transições na minha vida foi a espiritualidade. Então eu me fundi ali com a minha espiritualidade, comecei a acessar mais informações a respeito do meu momento, do meu período, da minha existência, e comecei a fazer jus a essas informações, tomando decisões coerentes e caminhando rumo a um propósito, tá? Eu vou falar bem declaradamente aqui, como astróloga, eu estou fazendo o caminho dos meus nodos lunares. Então, ali por volta dos 35 anos, para quem não conhece sobre astrologia, nós temos dois pontos no mapa que falam da nossa bagagem kármica, do que nós trazemos, tanto de aprendizados como ferramentas mesmo de conhecimento e práticas e padrões e repetições lá no nosso nodo sul, e o que a nossa alma busca como aprimoramento, como evolução, não no sentido assim pejorativo de que nós precisamos evoluir e tal, 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 não, como a chama da vida, a chama da alma, que é o nosso nodo norte, que é aquilo assim que vai sabe aquele chamado que você tem dentro de você? Nossa, eu tenho um destino, eu tenho. Quando eu faço isso, em algum momento muito pontual da minha vida, eu me sinto plena. Ali eu sou eu de um jeito que eu não preciso explicar, que eu não preciso que as pessoas reconheçam. É muito puro. Essa é a chama da nossa alma. E o nodo norte, ele é o caminho dentro do mapa astral que te chama e que te puxa para realizar isso, sabe? Seja na área profissional, seja na área da família, vai depender do seu mapa. O meu nodo norte, ele tá na área profissional e ele é muito atrelado a questões do coletivo e questões de comunicação, de forma de pensar, rupturas com sistemas, com culturas. Então, assim, o meu caminho, ele é como se fosse um grande antagonista. Você vai na contramão, assim, da galera e vai fazendo o que de fato vai alimentar a sua alma. Então, é muito comum nesse caminho meu sentir muita insatisfação com certas conquistas. Então, eu fui lá, conquistei tal coisa. E de repente, pô, não tampou nem o buraco do dente. Nossa, é muito aquém do que eu esperava, do esforço que eu fiz, de tudo que eu imaginei que isso seria, do que as pessoas falam que é conquistar isso aqui. Então você vai lá e conquista. No meu caso, eu conquistei a minha família, uma identidade dentro de um grupo, tá? Quando eu me vi naquela posição, eu almejei muito aquilo, eu quis muito aquilo. E aquilo também curou algumas coisas minhas, sabe? Da minha infância. Mas, por outro lado, eu menti um bocado para mim mesma sobre como aquilo me satisfazia. Porque tinha muito desequilíbrio, eram situações que me colocavam em total desvantagem, tendo que provar o meu valor, tendo que me esforçar cada vez mais e mais e mais e mais e mais para manter algo que, pô, era tudo meu.
né? Era uma estrutura que eu me doava por ela. Então, imagina, você trabalha, cria algo, estabelece algo e de repente você se vê na posição de que você tem que lutar para ter aquele título, para ser respeitado dentro de uma coisa que nem existe sem você. Então essa foi a minha experiência com o trânsito dos nodos. Com 35 anos eu tive clareza desse chamado, né? Fiz a minha leitura de mapa astral antes disso, acho que foi com 33, e aí eu introduzi o meu conhecimento na astrologia. Com 35, cara, não deu mais. E você quer saber como você começa esse trânsito dos nodos? Você sente tanta insatisfação de fazer aquilo que até então alimentava a sua alma, até então aquele era o projeto de vida, aquilo te gera tanta insatisfação, tipo, tanto cansaço, tanto... Nossa, gente, é bizarro. Você começa a ficar ruim em coisas que você era extremamente boa. Eu experimentei muita confusão mental, como se eu fosse incapaz de gerir aquela vida que eu criei. Eu experimentei desconexão real com aquele ambiente, insatisfação, pensar os meus próximos anos me deixou muito perdida e eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer, mas eu sabia que tinha um plano. Então eu busquei na astrologia o que seria esse plano da minha alma e comecei a me direcionar totalmente para ele. Então, olha, eu já sei aqui onde vai me pegar. O que vai me pegar são essas questões de Nodo Sul. Então, eu fui me desvencilhando dessas questões de Nodo Sul, fui tomando decisões. O meu Nodo Sul está atrelado ao meu Sol, então a minha característica de identidade, como eu me mostrava para o mundo, ia mudar completamente, né? Porque era uma energia que eu ia integrar ela de um outro lado. Do oposto complementar, né? Porque em Leão, meu Sol é em Leão, e eu ia integrar ela lá com o meu Nodo Norte em Aquário. Então, foi uma transformação muito intrínseca e um caminho muito difícil. Se eu não tivesse ajuda, se não fossem os astros, as cartas, a espiritualidade que me guia, os meus guias mesmo, sabe? As informações que chegam para mim, as mensagens que eu recebo, as canalizações, muito provavelmente eu não conseguiria fazer o tanto de transformações que aconteceram na minha vida. E, enfim, né? Como sempre, eu começo falando de um assunto e acabo aprofundando em outro. Esses são os assuntos. Tudo isso que eu falei é o caminho dos nodos lunares. Você vai começar a sentir muito forte esse chamado a partir dos 32, 33 anos. O ápice ali nos 36, 37 anos. Eu vou fazer o meu retorno dos nodos agora. O meu nodo norte vai encontrar com o meu nodo norte no mapa natal. E tô aqui, gente. Foi 360 graus. 360 não, senão eu voltava pro mesmo lugar. 180 graus de giro e... Cara, sem palavras. Tem momentos da vida que você não fala, tem momentos da vida que você conhece, porque entender é impossível. Então, bora. O que eu realmente queria falar pra vocês é do que eu fiz ontem. Foi uma prática que eu utilizei. Uma prática não, a tática. Eu trabalhei com apometria, tá? Estudei, fiz parte de um grupo de formação de apometria alguns anos atrás. Fiquei nesse grupo por volta de 3 anos. Aprendi a doutrinar espíritos, entidades, obsessores, personalidades que estão em conflito com a personalidade atual, seres de outras dimensões. Então, eu creio muito na influência externa, na interferência externa espiritual que nós sofremos. Mas eu acredito muito na ressonância. Então, quando eu estou numa vibração X, eu começo a ressoar com seres mais densos e eles vêm e me influenciam de forma maior e eu entro num estado obsessivo. Com esse tipo de conhecimento, você começa a manter uma higiene dos seus pensamentos, automaticamente, gente, o simples fato de você saber que você começa a se dar muito mal, né? Com esse tipo de
de comportamento negativo, você já começa a mudar. Então eu fiz algumas mudanças de forma muito natural, mas eu comecei a passar processos muito difíceis nesse trânsito dos nodos, que me geraram um certo desconforto, um certo desespero. E eu comecei a sofrer esses ataques espirituais novamente. Então, dá-lhe vela, dá-lhe banho de ervas, dá-lhe orações de Arcanjo Miguel, dá-lhe afirmações. Só que tem momentos, gente, que não tem lógica. É uma perturbação que vem, é uma voz muito pessimista. Que, para ser sincera, dessa vez eu diagnostiquei, eu assumi a responsabilidade que aquilo poderia ser uma parte minha. Independente se era espírito, se não era, eu já tomei banho de ervas, já acendi vela, já rezei, já tô ali disposta, trabalhando os meus pensamentos, trabalhando a minha forma de ver a vida, mas eu tava sentindo aquela angústia. E ao mesmo tempo, gente, duas coisas que eu identifiquei. Um era a angústia em si da situação que eu tô passando. Outra era a angústia de não querer sentir angústia. Sabe? De você querer tanto. Nossa, eu não quero mais sentir isso, eu não suporto, eu quero sentir feliz, eu quero sentir paz de estar no meu corpo, eu preciso viver. E aí eu senti como se fosse uma resistência, sabe? Eu queria tanto não estar sentindo aquilo que eu comecei a sofrer muito por estar sentindo, por estar percebendo aqueles pensamentos ruins, aquela visão negativa da vida, aquela energia assim, ó, gosmenta, sabe? Então eu fiz uma prática diferente ontem. Eu comecei a conversar com essa voz. Eu falei, tudo bem, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, eu sei que você tá aí, eu sei que você tá com medo, eu sei que você tá achando que nada disso vale a pena, que tudo é uma grande merda, que vai dar muito errado. Mas eu não vou negar você. E eu não vou fingir que eu não tô te vendo, que eu não tô te ouvindo. E eu não vou me culpar por estar te vendo. Mas eu quero que você fique aí. Eu quero que você fique aí para você também ver. Eu quero que você veja que vale a pena viver. Mesmo nos momentos difíceis. Eu quero que você esteja aí para presenciar quando eu sair dessa confusão. Eu quero que você entenda que não existe um mal-estar temporário, de uma situação temporária, de um obstáculo, de uma situação difícil que eu esteja vivendo, que supere todo o prazer de ser quem eu sou. Todo o prazer de poder construir algo que eu queira, de poder estar todos os dias com os meus filhos, de poder receber amor, receber carinho deles, de saber quem eu sou. Não existe problema momentâneo, temporário, que defina quem eu sou e a qualidade da minha vida inteira, de tudo que ela foi e de tudo que ela virá a ser. Então fica aí, tá tudo bem. Eu aceito que você tá aí. Eu só vou ficar aqui também. Eu não vou deixar você levar a gente pro buraco. Eu vou ficar aqui porque apesar de tudo, apesar de todos os pensamentos que estão rondando, apesar de todas as ameaças, todos os sentimentos, toda a sensação de desconforto, eu acredito que tudo isso pode sumir num passe de mágica, que o dia vai clarear e que eu vou passar dessa fase, dessas decisões que eu preciso tomar, que são desafiadoras, porque tem momento, gente, que não adianta ter dinheiro, tá? Tem momento que não é o dinheiro que vai resolver sua vida. Tem momento que são decisões, são contratos que estão sendo quebrados, são acordos que estão sendo desfeitos. Você vai ter que olhar, você vai ter que encarar, você vai ter que olhar para os seus demônios
que não vai ter como passar de fase sem ver isso. Então, esse foi o exercício que eu fiz de, ok, você tá aí, não vou lutar contra você, não vou tentar ser feliz a todo custo, não vou beber, não vou me embriagar, não vou fugir. Mas a vida é mais do que esse momento. Em algum momento você vai entender isso e eu também. Já houve outros fins de outros mundos. E eu continuo aqui. Prevalecendo. Então, quando eu fiz esse exercício, que eu senti, gente, eu não tive alívio imediato, tá? Mas eu senti muito, até o que eu falei num outro vídeo meu aqui sobre padrões, eu senti que pela primeira vez eu tava fazendo algo diferente. Que era não fugir daquela sensação, não negar e não julgar aquilo como o absoluto inferno, mas é isso. Aceitação. Eu aceitei que esse era o sentimento. E aí depois, mais tarde, eu me senti muito melhor. E eu comecei a me sentir melhor não só por uma onda de sensação boa, mas também por ter feito diferente. Também por ter dialogado com a sombra. Por ter me despido daquele medo de que ela viesse de novo. Porque ela vem, gente. Sabe? Tem fases na vida da gente, como eu disse, tem momentos que é uma sequência de decisões que você vai tomar. E você vai ser desafiado em todas elas, principalmente se você está quebrando um padrão. Existe um vício, você está quebrando acordo com coisas assim, gente, de vidas e vidas de repetição. É mais ou menos igual largar um cigarro. Largar as drogas. Então vai voltar, vai ter um dia muito bom e vai ter um dia muito ruim. Mas o fato de ter usado essa tática, de ter conversado com essa sombra, me fez sentir que eu não precisava mais temer que se ela voltasse, eu ia conversar com ela de novo. E é isso. A vida tem que valer a pena, mais do que um momento de terrível desamparo, de sensação de angústia, de desconforto. Tem uma outra junção de coisas que a gente vive, de momentos, de experiências, de relações, de expectativas, de planos, de colheitas, que valem muito mais a pena, que vão dar sentido novo, que vão transformar esses dias muito difíceis em dias melhores. É isso, gente. Meu Deus, um abraço para vocês. Fiquem por aqui, curtam, compartilhem e sigam os meus próximos vídeos. Lá no meu perfil tem um link para agendamentos de leituras de tarô e astrologia para a gente conversar melhor, inclusive sobre esses nodos lunares, tá? Depois eu vou trazer um vídeo somente sobre isso. Beijão, fiquem com Deus.